Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, estive com vocês semana passada dando monitoria de ética. Lembrando que segunda-feira teremos outra monitoria de ética também às 6 horas, no dia 20. E hoje não trataremos de ética, mas sim de direito empresarial. Antes de começarmos, gente, a estudar direito empresarial, queria lembrar vocês que o nosso pacote para a prova da OAB para o 22º exame, que será agora no dia 2 de abril, está custando apenas duas parcelas de R$ 69,90. Sabemos que essas aulas online que temos aqui, as monitorias, as aulas que teremos posteriormente hoje com a professora Priscila Menezes, são gratuitas. Porém, no site nós temos um conteúdo muito mais amplo, mais de 200 horas de aulas gravadas, provas antigas, simulados, teremos 2 simulados para os assinantes. Além disso, resolução de questões, temos nossa monitoria de plantão. Então, gente, olha, não há preço melhor na concorrência, vocês podem procurar, são apenas 2 parcelas de R$ 69,90, vem com o Master, ok? Então, gente, para começar hoje a nossa monitoria de empresarial, joga aí no slide, por favor. Então, temos 4 temas aqui de direito empresarial. Vocês podem ver que o tema que mais teve incidência nos outros exames, foi títulos de crédito, que vai ser o tema que eu vou abordar na próxima monitoria de direito empresarial, exatamente daqui a um mês, no dia 16 de março. Em segundo lugar, tivemos recuperação judicial e falência. E em terceiro lugar, empresa e empresário. Resolvi começar por empresa e empresário porque é o tema inicial de direito empresarial e foi o tema com terceira maior incidência. Então hoje começaremos com empresa e empresário e a próxima monitoria será títulos de crédito. Mas antes de tudo, pessoal, me diga aí, de onde vocês são? Vocês sabem que a gente aqui do Master está falando do Rio de Janeiro, mas e vocês? Queria conversar um pouquinho com vocês. De onde é que vocês são? E aí, galera, para a gente começar o estudo hoje de direito empresarial, vocês tenham em mãos, por favor, o Código Civil, tá bom? Preciso do Código Civil, todos vocês. A gente sabe que o Código Comercial ainda regula algumas coisas, principalmente no que tange o direito das navegações, mas para a prova da OAB, principalmente o Código Civil. Outra coisa que eu queria deixar bem atento para vocês. Acho que vocês já devem ter uma noção que na prova da OAB o examinador não demonstra quais são as questões que estão por vir. As 10 primeiras questões sabemos que são de ética, que é a outra matéria que eu estou tratando aqui com vocês na monitoria. Então, da primeira a 10ª são questões de ética. E logo em seguida já começa algum outro tema. E o examinador ele não demonstra para você se é direito civil, direito constitucional, não. Ele apenas enumera as questões e pronto, está tudo lá para vocês resolverem. Então, vou atentar para vocês que direito empresarial são 5 questões e elas começam na 48ª e vão da 52ª questão. Então, são apenas 5. Enquanto ética, a gente trabalhava lá com 10 questões, aqui nós só vamos trabalhar com 5. Ok? Então, vamos lá, galera. E olha lá, o pessoal de Niterói, tem o pessoal aqui de Porto Alegre. Isso aí, galera. Todo mundo ligado no estudo aqui do direito empresarial. Então, pessoal, vamos lá. Por favor, joga aí o slide para mim, por favor. Para começar, gente, o estudo do direito empresarial, queria ver com vocês a teoria poliédrica da empresa. O que seria isso? Alberto Pasquini, que foi um teórico italiano, ele criou essa teoria poliédrica da empresa e desenhou aí os 4 perfis de empresa. Ele criou essa teoria para que isso facilitasse o nosso entendimento de empresa. Porque a gente sabe que a nossa matéria, ela trabalha com muitos elementos que caem no senso comum. A gente costuma muito falar, a empresa me contratou, a empresa me demitiu, vou ter que ir ali na empresa de pneus comprar um step novo. Só que quando a gente fala isso empresa, isso é um termo vulgar, é um termo do senso comum. Para nós do direito, o termo jurídico empresa significa atividade econômica organizada.
E isso é diferente do que a gente fala no senso comum. Assim como a gente ainda vai ver isso hoje melhor, assim como estabelecimento. A gente costuma muito falar, por exemplo, alguém que tem um parente, eu tenho um tio, por exemplo, que é dono de uma loja de sucos, aí eu vou falar do estabelecimento lá do meu tio, mas o estabelecimento que a gente fala no senso comum é como se fosse o local em que essa atividade é exercida. Mas a gente vai ver que no direito, estabelecimento, que é o que está lá no artigo 1142, ele é um conceito muito mais amplo. Ele engloba também o espaço físico onde a atividade econômica é exercida. Mas não somente isso, porque para a gente esse espaço onde a atividade é exercida, como por exemplo aqui nós temos o espaço do Master, esse espaço é o que a gente chama de ponto comercial. A gente vai ver ainda o que é estabelecimento, mas é algo muito mais amplo. Então é o seguinte, a gente tem que entender ainda esses 4 perfis de empresa para que a gente possa diferenciar esses conceitos do senso comum que estamos acostumados. Vamos começar lá pelo perfil subjetivo da empresa. Vou dar uma lida aqui rapidinho com vocês nos 4. Perfil subjetivo ele é adotado pelo Código Civil e está lá no artigo 966. E sempre a gente tem que pensar aqui no conceito de empresário, ok? Em segundo lugar, temos o perfil objetivo, que também está lá no código, que eu acabei de falar, que é o estabelecimento. São as condições, é o espaço, todo o complexo de bens para que a empresa possa ser exercida. A atividade econômica. Empresa, quando eu falo, é atividade econômica. O perfil funcional, por sua vez, assim como o perfil corporativo ou institucional, ele não está no Código Civil. O legislador não previu esses 2 tipos de perfis empresariais, eles são criações doutrinárias. Enquanto o perfil funcional, ele é a empresa enquanto atividade econômica, é isso que eu estou falando, atividade econômica organizada, elas são as condições para o exercício da atividade econômica. O perfil corporativo ou institucional, ele diz respeito às relações do empresário com seus colaboradores, fornecedores de material, prestadores de serviço, etc. Ok? Então, já falei, o perfil funcional e corporativo, o perfil funcional e o corporativo ou institucional, eles não estão previstos no Código Civil. Foram criações doutrinárias para que a gente pudesse entender melhor essa empresa. Mas vamos lá. O que seria a empresa? A empresa é a atividade econômica organizada. Aí eu me lembro que quando eu estava estudando empresarial na faculdade, o professor sempre falava, atividade econômica organizada. E o que é essa atividade econômica organizada? É a atividade que reúne os 4 fatores de produção capitalista. Pode jogar em mim. São a atividade que engloba os 4 fatores de produção capitalista. Quais são eles? Tecnologia ou know-how. Gente, tecnologia, a gente não pode só pensar em computadores altamente evoluídos, em máquinas muito potentes. Não! Tecnologia vai desde ali da tecnologia usada pela moça da carrocinha de cachorro-quente. A chapa que ela usa para esquentar. A tecnologia é o maquinário dela, é o conhecimento que ela tem sobre aquela atividade. Não necessariamente é que nem aqui no Master, a gente tem a câmera, o computador. Não é isso. A tecnologia é o conhecimento que a pessoa tem para exercer aquela atividade. Além disso, o capital que ela investe para exercer aquela atividade. Em terceiro lugar, os insumos ou a matéria-prima. Então vamos pensar ali na tia do cachorro-quente. Ela tem a máquina, ela tem a barraquinha dela, ela tem a chapa, ela tem aquele lugar onde aquece o molho. Tudo isso é a tecnologia. Tem o capital que ela utiliza para poder comprar o quê? A matéria-prima, comprar o pão, salsicha, ketchup, etc. E por fim, a mão de obra dela. Ela está ali empregando a mão de obra. Esses são os elementos de empresa, são os 4 fatores de produção capitalistas, que reunidos formam a empresa atividade econômica organizada, ok? Aqui a gente está até falando o quê? No perfil funcional ainda, ok? Da empresa. Mas vamos lá. Gente, abram aí o Código Civil no artigo 966, o perfil subjetivo da empresa, ok? Vamos dar uma lida comigo. Joga no slide, por favor. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Então, vamos nos atentar a algumas coisas aqui desse artigo. Atividade econômica organizada, foi o que eu já falei anteriormente, ok? Isso é empresa. O Código Civil ele não determinou expressamente o que seria empresa. Nesse artigo 966, quando ele foi definir empresário, a gente tira desse artigo também o conceito de empresa, mas ele não definiu expressamente o que seria empresa.
Além disso, empresa é a atividade exercida profissionalmente, ou seja, deve haver habitualidade. Se não houver habitualidade, aquela pessoa que exerce uma atividade de forma esporádica. Por exemplo, se a tia do cachorro-quente aqui, ela só quebra um galho de vez em quando. Vai ali na festa da família, faz um cachorro-quente, depois na festa do outro faz também, sempre ganhando um dinheirinho. Ela não é empresária, porque ela é profissional liberal, ela não tem habitualidade, ela não tem profissionalidade. Para você ser considerado empresário, o requisito da habitualidade é fundamental, ok? Vamos agora ao parágrafo único do artigo 966. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. O que seria isso aqui, pessoal? Seria o caso do médico, do professor, do artista, o pintor, que exerce essa atividade dele de uma forma esporádica. Ou seja, vamos pensar aqui em alguém que a gente tem alguém na família que cozinha muito bem. Aí essa pessoa quebra um galho, faz os doces de uma festa, em outra ela vai e faz um churrasco, ela prepara ali os aperitivos que a gente come junto com o churrasco. E ela faz essa atividade assim, ela recebe um dinheiro para isso? Recebe, mas a gente pode até considerar a culinária aqui como uma atividade artística. Eu me lembro que quando eu estudei isso na faculdade, o professor deu esse exemplo. Então, ela faz essa atividade de uma forma esporádica. Vai ali, faz uns doces, depois para outro faz um bolo, para outro ela faz, não sei, um caldo verde numa festa junina. Ela faz isso de uma forma eventual, sempre recebendo para isso. Mas ela não faz isso com profissionalismo. Aí digamos que alguém na família dela vai e dá uma dica e fala assim, olha, então, por que a gente não abre um buffet? Eu entro com marketing, a gente faz uma propaganda, cria uma página no Facebook, e nisso eu vou investir em propaganda, a gente pode alugar um ponto comercial para você vai lá, vamos comprar um fogão industrial, compra matéria-prima, entendeu? Vamos ao centro e a gente compra produtos em estoque, entendeu? Coisa para fazer doce. E aí a gente já começa a inserir nela os elementos de empresa. Ou seja, aquela atividade já que era antes era uma atividade de um profissional liberal, começa a se constituir como elemento de empresa. Então, assim, a princípio, quando a gente se depara com uma atividade intelectual, uma tapeçaria, uma pessoa que faz tapete, ela faz tapete, aqui não é uma atividade artística, tem um artesanato, etc. Mas se ela já começa a pensar num ponto comercial para ela vender os tapetes dela, aí ela se constitui e coloca lá, Tapetes Belos, esse é o nome da loja, e começa a vender, faz propaganda, cria uma página na internet, começa a vender online, aí ela já está se constituindo como empresa. Ou seja, ela deixou de ser profissional liberal e passou a ter uma atividade empresária. Ok, mas aí vamos lá, galera. Agora vamos ver os requisitos e vamos entender o que seria melhor o empresário. Joga no slide, por favor. O empresário é quem exerce profissionalmente a empresa, ou seja, tem que ter habitualidade, foi aquilo que eu falei. É uma atividade organizada, ela reúne aqueles 4 elementos de produção também que eu já falei. Além disso, o empresário ele tem que ter capacidade civil. Esses são os 2 principais requisitos para ser empresário. Ele tem que ter capacidade civil, empresário individual, capacidade civil e não pode ser impedido. Então vamos lá, agora aqui no slide. Artigo 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Artigo 975. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer atividade empresária, nomeará, com aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Então, galera, o que acontece? O empresário ele tem que ter capacidade para exercer a empresa. Até lá no artigo 972 do Código Civil diz: podem exercer a atividade empresários que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Ou seja, a gente lembra que lá no artigo 3º, lá no início, na parte geral do Código Civil, no artigo 3º, estão previstos quem? Os absolutamente incapazes. E no artigo 4º, os relativamente incapazes. Ou seja, aquelas pessoas, elas não podem constituir empresa, elas não podem ser
se inscrever como empresários numa junta comercial. E além disso, também não pode ser empresários legalmente impedidos. E quem são os legalmente impedidos? Antigamente no Código Comercial havia previsão dos impedimentos. Hoje, agora, né, com a revogação da parte geral do Código Comercial, o Código Civil ele não prevê mais quem são os impedidos. O que ele faz? Ele deixa isso para a lei que rege esse impedimento. Então, por exemplo, magistrados, defensores públicos, promotores, eles não podem exercer empresa, eles não podem ser empresário individual. Por quê? Porque, por exemplo, a Lei Orgânica da Magistratura, ela impede que o magistrado, o juiz, o desembargador, ele exerça a empresa. Eles são naturalmente impedidos por lei. Então, o Código Civil não faz mais essa previsão. Eu não tenho como aqui ficar dizendo para vocês quem são todos os impedidos. No geral, são os membros da magistratura, da Defensoria Pública, do Ministério Público, as procuradorias e, além disso, os militares também. Mas é muito difícil eu ficar elencando todos porque realmente não tem essa previsão no Código Civil. Isso é previsto em leis esparsas, na própria lei que regula a profissão, a carreira. Então, e além disso, ou seja, o empresário ele tem que ter capacidade civil, ele não pode ser nem absolutamente nem relativamente incapaz para iniciar uma atividade empresária. E ele também não pode ser legalmente impedido. Mas aí, gente, por que será que o incapaz não poderia não exercer a empresa? Porque a gente sabe que a curatela e a tutela, ela retiram a capacidade civil, ela retira a capacidade civil das pessoas e, além disso, ela afeta alguns direitos de natureza patrimonial e negocial. E nesses direitos de natureza patrimonial e negocial está o direito de você exercer empresa. Ou seja, a partir do momento que afeta esses direitos, o incapaz ou absolutamente ou relativamente incapaz não pode exercer empresa. Agora imaginemos que alguém exercia sua atividade empresária, não sei, a dona lá do buffet que eu criei, a moça da família que cozinhava muito bem e ela resolve abrir o buffet e aí no curso ali do exercício da atividade dela acontece, não sei, ela descobre que está com alguma doença neurológica e aí nisso ela vem a sofrer uma interdição. Ela deixa de ser absolutamente capaz e ela precisa ser representada ou assistida nos seus atos. O que vai acontecer? A atividade vai ter que se encerrar? Assim, não seria coerente o legislador propor algo do tipo, propor que a atividade se encerrasse devido a uma doença, alguma circunstância que venha impedir que aquela pessoa exercesse a atividade econômica de forma plena e sozinha, independente. Então, o que o legislador criou nesse caso? Joga aí no slide, por favor. Vamos lá voltar ao artigo 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele, enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Então, a gente tem 3 casos aqui. Quando a incapacidade é adquirida pelo empresário no curso da atividade, ou então quando um menor de idade, às vezes os pais vêm a falecer e ele herda aquela empresa, aquela atividade econômica organizada, ou um autor de uma herança. E o que vai acontecer nesses casos? A gente vai ter que eleger um representante ou um assistente para esse incapaz. E aí esse representante ou assistente, ele vai exercer a atividade econômica organizada em nome do incapaz. Mas, gente, imaginemos que esse representante ou assistente do incapaz seja impedido, seja uma pessoa que por disposição de lei não pode exercer essa atividade empresária, porque ele é impedido. Digamos que ele seja, não sei, um defensor público. E aí, o que vai acontecer? Então, aí a gente tem que ir lá para o artigo 975. Joga no slide, por favor. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer atividade empresária, nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Ou seja, o que vai acontecer aqui, então? Esse representante, que é, por lei, impedido, ele vai ter que nomear gerentes. E esses gerentes vão atuar de acordo com as vontades dele. Ele vai determinar o que o gerente tem que fazer. Mas, de qualquer forma, ele não vai poder agir diretamente na empresa. Quem agirá são esses gerentes, que serão nomeados
pelo representante que não pôde agir por conta do seu impedimento, ok? Então, galera, passados isso, vamos agora, joga aí no slide, por favor, para o perfil objetivo da empresa, o estabelecimento, ok? Queria lembrar aqui com vocês que a doutrina, ela chama em muitos momentos o estabelecimento de fundo de empresa. E seria até um nome melhor do que esse adotado pelo Código Civil. Porque fundo lembra um complexo de coisas. Quando a gente fala, por exemplo, em fundos de investimentos, uma carteira de investimento, um fundo de investimentos, ali nós temos ações, títulos do tesouro, CDBs, etc., que formam um fundo de investimento. Então, o fundo de empresa seria tudo utilizado para a empresa. Porque estabelecimento para nós, no senso comum, é o ponto comercial, é o local onde a gente exerce a empresa. Mas não, vamos ver que o quê? Que o estabelecimento, ele envolve desde o nome empresarial, a marca, o ponto comercial, a clientela, tudo isso é o complexo de bens que a atividade empresária utiliza para que ela seja exercida. Então vamos lá, vamos agora lá no artigo 142. Joga no slide, por favor. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária. Então, a partir desse artigo aqui, a gente já sabe o quê? Que o estabelecimento, ele é o complexo de bens que o quê? Que é utilizado, ele é organizado ou pelo empresário, no caso do empresário individual, que é o que nós estamos tratando hoje. Não é sociedades, esse tema é um tema importantíssimo também para a OAB, mas infelizmente eu não vou ter como cobrir com a monitoria, então por isso é muito importante, gente, já falei para vocês, 2 parcelas de R$ 69,90. É importante que vocês também estudem sociedade, lá no conteúdo completo do site nós temos as aulas da Priscila Menezes, que é a professora de Direito Empresarial, e temos todo o conteúdo completinho de sociedade, e sociedades anônimas, sociedade simples, limitada, ok? Comanditas. Então, assim, é muito importante também que vocês estudem sociedade. Mas essa parte geral, também de nome empresarial que nós vamos ver hoje, assim como estabelecimento, ela engloba tanto empresário individual como empresário, como as sociedades empresárias. Então, gente, voltando aqui, estabelecimento é esse complexo de bens. Então, galera, mas agora vamos lá no artigo 1143. Joga no slide, por favor. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos que sejam compatíveis com a sua natureza. Uma das grandes discussões da doutrina era qual seria a natureza jurídica do estabelecimento. Tinha gente que falava em bem móvel, tinha uma ampla discussão. Por fim, o Código Civil, agora, né, em 2002, quando veio o novo Código Civil, agora não, que já tem um tempo, óbvio, ele encerrou essa discussão. E se a gente ler, combinar a leitura do 1143 com o artigo 90, a gente consegue observar que o estabelecimento é uma universalidade de fato. Por que não seria uma universalidade de direito? Porque a universalidade de fato, o dono, o proprietário daquela universalidade que vai determinar quais serão os bens que vão compô-la. Na Universidade de Direito, essa determinação é feita por lei, que o grande exemplo da universalidade de direito é a herança, é o espólio. E a universalidade de fato não, é o proprietário que define o que vai compô-la. Ou seja, se eu tenho um estabelecimento, entendeu? No estabelecimento, conceito aqui que eu estou falando, esqueçam o senso comum, esse complexo de bens que envolve o nome empresarial, o ponto comercial, que envolve a marca a gente sabe que é aquele símbolo que distingue a atividade econômica empresária. Se eu tenho todos esse componente, as minhas máquinas, a minha matéria-prima, tudo isso que compõe o meu complexo de bens para que eu possa exercer minha atividade, eu posso vender algum deles. Porque essa universalidade, ela faz parte do... Eu tenho controle sobre ela, eu que tenho o domínio, eu que digo o que vai pertencer a ela e o que não vai pertencer. Então, o Código Civil, a gente tem que combinar isso lá com o artigo 90, lá da parte de bens, na parte geral, que vai definir pra gente que o estabelecimento é uma universalidade de fato e não uma universalidade de direito. Ok? Por fim, joguei aí no slide, já para encerrar, começar a encerrar o conteúdo de hoje e já passarmos para as questões,
a gente vai ver agora o nome empresarial. E o que seria o nome empresarial, gente? O nome empresarial, ele é, de acordo com a teoria de empresa, um elemento de identificação. Assim como nós temos como elemento de identificação o nome do ponto comercial, né, que é o título comercial, o nome empresarial, ele é um elemento de identificação a partir da figura do empresário, ok? Então, a gente tem lá, da figura do empresário. Eu falei hoje, galera, que são 4 perfis de empresa: perfil objetivo, perfil subjetivo, perfil funcional e perfil institucional ou corporativo. E disse agora aqui para vocês, então, que o nome é uma forma de identificação da empresa através da figura do empresário. A partir disso, galera, me respondam. O nome empresarial, ele é uma forma de identificação da empresa a partir de qual dos 4 perfis? Perfil objetivo, perfil subjetivo, perfil funcional ou perfil corporativo? Qual dessas 4, galera? Vamos lá, me respondam. Já falei para vocês, perfil subjetivo é para falar o que? A figura do empresário. Perfil objetivo, o estabelecimento. Perfil corporativo, a relação com os colaboradores, trabalhadores, fornecedores, prestadores de serviços. E o perfil funcional é a atividade econômica organizada. A partir disso, qual seria a forma de identificação do nome empresarial? Qual desses 4 perfis? Vou esperar um pouquinho aqui a resposta de vocês. Enquanto isso, vamos prosseguir com a matéria aqui. São 2 as espécies de nome empresarial. São eles: firma e denominação. Outra observação aqui, galera. Firma aqui não é, como a gente costuma falar, ah, não, então meu irmão trabalha numa firma de carros. Firma aqui não é, a gente até entende isso um pouco como se fosse a atividade, né, o espaço físico. Firma é uma modalidade de nome empresarial. Então, eu já fiz 2 observações com vocês, que o nome empresarial é o quê? É a forma de identificação da empresa através da figura do empresário. E, além disso, são 2 formas de nome empresarial: firma e denominação. E qual seria a diferença entre a firma e a denominação? Basicamente, gente, a firma, ela identifica a empresa através do nome do empresário. A denominação costuma fazer isso, por exemplo, através do nome da atividade ou de um nome fantasia, de outras formas. Mas a firma é sempre a partir do nome do empresário. Ok? Então, vamos lá, galera. Através disso, o código... Isso aí, ó, responderam aqui, perfil subjetivo. Isso aí. Então, o nome empresarial, ele é uma forma de identificação do empresário através da empresa, através do perfil subjetivo dela, ok? A partir disso, joga aí no slide, por favor, para mim. O nome empresarial, ele também não pode ser objeto de alienação. A gente vai chegar nesse artigo e eu comento isso melhor. Algumas espécies de nome empresarial, elas são definidas pelo Código Civil. Como, por exemplo, o empresário individual, até por uma questão assim, de maior veracidade, de maior confiança no nome que está exposto, o empresário individual ele só pode usar firma. Quando ele for constituir a sua sociedade, a sua empresa, a sua atividade empresária, lá na junta comercial, na RCPJ, ele só pode utilizar firma, ele não pode utilizar uma denominação. Isso é previsto em lei. Além disso, a sociedade em nome coletivo, assim como a sociedade em comandita simples, que são aquelas sociedades em que os sócios têm responsabilidade ilimitada, elas só utilizam firma também. Isso é previsto no artigo 1157. Além disso, também, a sociedade limitada, ela pode usar ou firma ou denominação. Ela tem essa opção de escolha. E isso está no artigo 1158. Sociedade anônima, até por uma questão lógica, né? Porque a sociedade anônima, primeiro que normalmente ela tem muitos sócios, seria impossível constituir uma firma que seria um nome gigantesco.
Mas sociedade anônima, ela só utiliza a denominação, que é até uma forma de você deixar os sócios de uma forma mais ou menos oculta, porque a ideia dela é que os sócios não tem eles não são tão visíveis quanto em outras sociedades. Então, sociedade anônima, apenas denominação. Isso está no artigo 1160, perdão. E a sociedade em conta de participação não tem firma nem denominação. Por que isso, Patrícia? Porque a sociedade em conta de participação, ela não tem um registro, ela não é registrada. Ela não foi o sócio proprietário, ele não foi ao RCPJ, não foi à junta comercial constituir essa sociedade. Então, o nome empresarial, ele é uma forma da sociedade ou do empresário individual alcançar obrigações perante terceiros. E aqui não é a sociedade que tem essas obrigações perante terceiros. Quem tem é o próprio sócio. Então, na sociedade em conta de participação, a sociedade não vai ter nome empresarial justamente por isso, que é o próprio sócio que está assumindo essas obrigações perante terceiros. Então, não faz sentido a gente permitir que exista um nome empresarial, porque não é a sociedade que constitui essas obrigações, mas o próprio sócio. Ok? E como eu já disse, o nome empresarial ele não pode ser objeto de alienação. Isso aqui tem um pouquinho a ver com as discussões de direito da personalidade, que esses direitos seriam inalienáveis. Então, como o nome empresarial ele é uma forma de você identificar a empresa, ele é um nome de uma sociedade ou de empresário individual, ele está ligado a esses direitos seriam inalienáveis. Nem muita discussão doutrinária sobre isso, mas basicamente é essa a ideia. Ok? Então, galera, vamos lá. Agora, temos aqui alguns artigos, não acho muito válido a gente ler, porque eu já praticamente falei sobre todos. Vamos agora passar aos nossos exercícios. Joga no slide, por favor. Questão da prova de 2015. Quero ver vocês respondendo aí no chat comigo, hein? Assinale a alternativa correta em relação aos conceitos de empresa e empresário no direito empresarial. Matéria que a gente viu lá no início hoje. A empresa é a sociedade com ou sem personalidade jurídica. Empresário é o sócio da empresa, pessoa natural ou jurídica com responsabilidade limitada ao valor das cotas integralizadas. Letra B. Empresa é qualquer atividade econômica destinada à produção de bens. Empresário é a pessoa natural que exerce profissionalmente a empresa e tem a receita bruta anual de até R$100.000. Estranho isso aqui, hein? Letra C. Empresa é a atividade econômica organizada para a produção e ou circulação de bens e serviços. Empresário é o titular da empresa que exerce em caráter profissional. Letra D. Empresa é a repetição profissional dos atos de comércio ou mercância. Empresário é a pessoa natural ou jurídica que pratica de modo habitual tais atos de comércio. Vamos lá, galera. Qual vocês acham que seria a alternativa correta aqui? A, B, C ou D? Joga no slide deles para eles, por favor, para eles darem mais uma olhada nas alternativas. Sei que essas alternativas são um pouco longas, mas essa questão está bem recente, ela é de uma prova de 2015, então achei muito importante colocá-la aqui. Mas vamos lá, galera, me respondam no chat. A, B, C ou D? Lembrando que eu falei hoje, gente, que empresa é o quê? Atividade econômica organizada, destinada à produção de bens, produção de serviços, bens. Empresário, ele é quem? É quem exerce essa atividade econômica de uma forma profissional, ou seja, que tem que ter habitualidade. Não me lembro de eu ter falado em nada relacionado à limitação de um determinado valor, ou seja, tem um limite até R$100.000, ou o empresário tem que ter um mínimo para poder exercer essa atividade. Mas então, joga aí, galera. Me diga aí, qual seria a resposta? Ó, tá todo mundo aqui, hein? Letra C. Isso aí, galera. Muito bem, ó. Nosso gabarito. Letra C. Empresa é a atividade econômica organizada para a produção e ou circulação de bens ou serviços. Empresário é o titular da empresa, quem a exerce em caráter profissional. Muito bem, parabéns aí a quem acertou. Vamos à próxima questão, que é uma questão da prova do ano passado.
Joga no slide, por favor. Maria, empresária individual, teve sua interdição decretada pelo juiz a pedido de seu pai, José, em razão de causa permanentemente que a impede de exprimir sua vontade para os atos da vida civil. Sabendo-se que José, servidor público federal na ativa, foi nomeado curador de Maria, assinale a afirmativa correta. Letra A. É possível a concessão de autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria. Porém, diante do impedimento de José para exercer atividade empresária, este nomeará com a aprovação do juiz um ou mais gerentes. Letra B. A interdição de Maria por incapacidade traz como efeito imediato a extinção da empresa, cabendo a José, na condição de pai curador, promover a liquidação do estabelecimento. Letra C. É possível a concessão de autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria, antes exercida por ela enquanto capaz, devendo seu pai, José, como curador e representante, assumir o exercício da empresa. Letra D. Poderá ser concedida autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria, porém, ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que Maria já possuía ao tempo da interdição, tanto os afetados quanto os estranhos ao acervo daquela. Ou seja, galera, vamos lá, vou dar 10, 20 segundinhos para vocês lerem bem essas alternativas. Eu sei que elas são um pouco extensas, mas pensem um pouquinho o que eu falei hoje sobre os requisitos para ser empresário individual. Vimos que o quê? Que para ser empresário individual, o que é necessário? Além do pleno gozo da capacidade civil, é necessário que as pessoas não sejam impedidas. Aqui no enunciado, a gente viu que a Maria ela não é impedida, mas ela era empresária individual, ela exercia sua atividade econômica organizada. E o que aconteceu no curso dessa atividade? Ela não pôde mais exercer esses atos da vida civil. E aí, nisso, o pai dela, o José, o que acontece? Ela teve sua interdição declarada porque o pai dela, o José, solicitou, e ele veio a ser o curador dela. Mas ele pode, no caso, ser o curador para essas atividades empresárias? A gente viu que ele é servidor público federal. E o que eu falei para vocês? Que normalmente, eu até não cheguei a citar os servidores públicos, mas juízes, defensores públicos, procuradores, promotores, os militares, eles não podem exercer atividade econômica organizada, eles são impedidos por lei. E o impedimento é uma das causas que você impede, que exclui a possibilidade de você exercer essa atividade econômica. Ou seja, vamos lá. Qual seria o gabarito aqui? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Prestem atenção nas alternativas, ok? Então, vamos lá. Letra A, uma galera aí respondendo. Letra A. Muito bem, pessoal, isso aí. Letra A, o que acontece? O empresário acometido de incapacidade, ele pode continuar a exercer a empresa, desde que tenha autorização judicial, é claro. Foi como eu disse, não seria razoável o legislador dizer que essa atividade teria que ser encerrada. E os colaboradores que lá trabalham, e as pessoas que lá trabalham, né? Que hoje em dia quem estuda gestão costuma chamar o trabalhador de colaborador. Isso é bem questionado no direito do trabalho, mas enfim. O empresário, seria razoável acabar? Imagina se acontece alguma coisa, não sei, o sócio majoritário da Microsoft, não sei, imagina, ele é acometido por alguma doença e ele perde a sua capacidade. Seria razoável que eles parassem de vender computadores? Não seria bem razoável. Então o legislador, ele permite que essa atividade econômica ela passe a ser exercida por o curador do empresário individual. Mas, no caso, o pai da Maria é impedido. E o que acontece? Se essa pessoa for impedida, o juiz, essa pessoa deve nomear um gerente. E esse gerente, óbvio, que ele será autorizado pelo juiz. Ok? Então, alternativa A, é possível a concessão de autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria, porém, diante do impedimento de José para exercer a atividade empresária, este nomeará com a aprovação do juiz
um ou mais gerentes, ok? Já fizemos então duas questões, uma de 2015 e outra do ano passado. A primeira nós vimos o quê? Empresa como atividade econômica organizada, o perfil, já vimos também o perfil subjetivo da empresa, além do perfil objetivo não, mas mais o perfil funcional. E agora vimos também o quê? Os requisitos para o exercício da atividade, os requisitos para o exercício da atividade pelo empresário individual. Quais sejam eles? Capacidade civil plena e, além disso, ele não pode ser impedido por lei, ok? Vamos agora para a próxima questão. Joga no slide, por favor. A respeito do nome empresarial. Gente, não se esqueçam, nome empresarial é forma de identificação do empresário individual, da sociedade, ok? É uma forma de identificação da empresa através da figura do empresário, da sociedade, do perfil subjetivo da empresa, aquele perfil previsto lá no artigo 966. O artigo 966 é importantíssimo para o início de estudo empresarial, ele baseia todo o estudo do direito empresarial e, além disso, é muito importante para a nossa prova, ok? Vamos lá. A respeito do nome empresarial, é correto afirmar que o nome empresarial pode ser objeto de contrato de compra e venda. Lembre-se lá do que eu falei, hein, gente? Está lá no artigo 1164. Pode dar uma colinha aí. Letra B. A sociedade em conta de participação, por possuir personalidade jurídica, pode adotar firma ou denominação. Letra C. A sociedade anônima, lembra da dica que eu dei da sociedade anônima, hein? Será designada somente por meio de denominação. Lembra que eu falei que a firma serve para identificar o nome do empresário? E que eu até falei, a sociedade anônima, vamos pela ideia dela, a sociedade anônima, ou seja, a ideia é manter todo mundo no anonimato, até porque normalmente são muitos sócios. Ou seja, será que a gente vai poder usar firma? Vamos pensar. Letra D. A sociedade limitada será designada somente por meio de firma. Gente, muita atenção, o nome empresarial começa lá no artigo 1155. Vamos lá, dá uma colinha, me respondam. A, B, C ou D? Podia cair essa, né? Acho que é C. Tem uma galera aqui respondendo C, teve uma respondendo A. E aí? Letra B, acho que é B, Lorena? Então, vamos ver lá, galera. Gabarito, hein? Joga no slide, por favor. Letra A, incorreta. Qual era a letra A? Vamos dar voltar aqui rapidinho. O nome empresarial pode ser objeto de contrato de compra e venda. Eu tinha dado a dica até do artigo 1164. Ele proíbe que o nome empresarial seja objeto autônomo de alienação. Ok? Ele não pode, o nome empresarial não pode ser objeto autônomo de alienação. A gente vai ver até que no parágrafo único desse artigo 1164, existe a possibilidade de você alienar. Mas para você alienar o nome empresarial, digamos que eu sou, não sei, que eu crio uma sociedade empresária, Patrícia Abreu, não sei, deixa eu ver, Brigadeiros. E eu quero vender isso aqui para o João Pedro. Então, eu vou fazer Patrícia, o João Pedro ele vai ser o... Ele pode até comprar o meu nome, mas ele vai ser o quê? Patrícia Abreu Brigadeiros Sucessão de João Pedro. A gente vai ver que é preciso indicar que houve uma sucessão aqui do nome empresarial. O nome empresarial puramente, ele não pode ser objeto de compra e venda, ele não pode ser um objeto de um contrato de alienação, autonomamente, ok? Você vai ter que ter esse requisito, essa exceção da sucessão, mas autonomamente ele não pode ser objeto de alienação. Letra B, incorreta. A sociedade em conta de participação não tem personalidade jurídica e por isso não adota o nome empresarial. Foi aquilo que eu falei, essa sociedade ela não tem
ela não assume obrigações autonomamente. Quem assume aqui é o sócio. Ou seja, não é possível a gente permitir que o nome que ela constitua nome empresarial, porque a ideia é que o próprio nome empresarial ele assuma essas obrigações e essa sociedade não assume, quem assume é o próprio sócio. Letra C, vamos lá voltar para a alternativa, a sociedade anônima será designada somente por meio de denominação. Correta, porque nos termos do artigo 1160, denominação é espécie de nome empresarial que não equivale à assinatura da pessoa jurídica. E foi aquilo que eu falei para vocês, a sociedade anônima, a ideia dela é o quê? Manter os sócios no anonimato, até porque normalmente são milhões. A Vale, por exemplo, tem milhões de ações, a Petrobras, então a ideia é você manter os sócios no anonimato. Então, ela terá como nome empresarial o quê? Uma denominação e não uma sociedade anônima, não uma firma. Inclusive, uma dica que eu quero dar para vocês aqui é que sociedade anônima, isso já foi questão de prova da OAB, ela sempre vem com CIA na frente ou SA ao final. Teve uma questão da OAB que foi o seguinte, CIA Filantrópica de Cegos, algo do tipo. Algum nome assim. E aí perguntava na questão qual era o tipo empresarial de uma sociedade constituída com esse nome. E uma das opções era algo do tipo, Associação Civil Filantrópica. Eu não lembro bem a questão. Eu só sei o seguinte, por ser filantropia, muita gente caiu na pegadinha. E pensou o quê? É uma filantropia. De forma alguma vai ser sociedade anônima. Só que sempre que tivermos CIA no início ou SA no final, isso será uma sociedade anônima. É sempre assim que isso constitui um nome, uma denominação de uma sociedade anônima. Eu posso ter, não sei, Televisão SA, eu posso ter CIA Cadeiras, ok? Sempre que tiver SA ao final ou CIA, companhia, ok? O CIA no início, teremos uma sociedade anônima. Por fim, a letra D aqui. A sociedade limitada será designada somente por meio de firma. E lá no artigo 1158, a gente vê o quê? Que a sociedade limitada, ela pode constituir ou firma ou denominação. Ela tem essa possibilidade de escolha, ok? Então, galera, hoje fizemos 4 questões, ok? Todas referentes a essa parte geral do direito empresarial. Então, só para fazer um recordar a viver rapidinho aqui, vimos que empresa é a atividade econômica organizada que reúne aqueles 4 elementos de produção. Vimos também o que? Os 4 perfis de empresa, o perfil subjetivo, perfil objetivo, perfil funcional e o perfil corporativo ou institucional. E, além disso, começamos então com o perfil subjetivo do artigo 966. Vimos que os requisitos para sermos empresários quais são? Ter plena capacidade civil e não ser impedido por lei especial, pela Lei Orgânica da Magistratura, pela Lei das Carreiras Federais, estatutos. Não podemos ser impedidos. Então temos esses 2 requisitos. Passados isso, vimos também lá no artigo 965 que quando alguém adquire uma incapacidade no curso do exercício da sua atividade econômica, essa pessoa vai ter um curador nomeado que exercerá a atividade econômica no lugar dela. Vimos também o perfil objetivo, que está lá no artigo 1142 do estabelecimento. Vimos que ele é uma universalidade de fato e não uma universalidade de direito. É bom fazer uma remissão lá no artigo 1142, faz uma chave no 1142 com 1143 e faz uma remissão lá para o artigo 90 também do Código Civil. E por fim, vimos o nome empresarial, que ele pode ser firma ou denominação. E ele é uma forma de identificação do empresário através do seu perfil subjetivo, ok? Ele identifica o empresário. Então, galera, por hoje foi isso. Na segunda-feira, conto com vocês aqui para a monitoria de ética, ok? Vamos falar do tema dos direitos dos advogados. Espero que vocês estejam lendo fazendo aquele programinha todo que eu fiz de legislação, que fiz com muito carinho para vocês. Então, até segunda, pessoal, dia 20, no mesmo horário, ok? Às 6 da tarde, estaremos aqui
Um beijo em todos. Vamos lá, estudando pra gente conseguir a nossa vermelhinha. Beijão!